Estamos agora ao vivo para mais uma aula Mão na Massa. E olha só, eu digo mais, isso aqui não vai ser uma aula qualquer não. Isso aqui vai ser uma verdadeira mentoria. E aí eu já estou atualizando, o que é que acontece? Você está aqui comigo nessa câmera e eu estou aqui com o computador do lado para que eu consiga estar acompanhando os comentários de vocês, se vocês estão conseguindo me ver bem, me ouvir bem. Então, olha só, eu já trouxe aqui o ouro. E se você está comigo nessa aula e não está com lápis e papel na mão, você já está errado. Esse é o momento de você parar e pegar lápis e papel. Olha só, já me confirmam aqui se vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem. Eu estou olhando aqui, quando eu desvio o olhar, que eu estou olhando na outra tela, tá? Os comentários de vocês. E aí a Vitória já está dando boa noite. Minha gente, é o seguinte. Todas as segundas-feiras nós temos aulas ao vivo aqui. Só que a partir de agora, o negócio vai ser assim, ó, mais mão na massa ainda. Por quê? Porque nos últimos dias eu fiquei muito inquieta. Sabe quando o negócio começa a mexer com você, eu disse, não é possível. Eu tenho que ajudar cada vez mais essas pessoas diante de tudo que eu tenho vivido e diante de todas as perspectivas do mercado dos projetos de prevenção contra incêndio. Então, o que é que vai acontecer nessa nossa aula de hoje? Essa vai ser uma aula que eu vou te inquietar muito. Eu vou te fazer muitas perguntas justamente porque esse é o tema que eu mais recebo no direct. Milena, como é que eu faço para captar clientes? Milena, como é que eu consigo estar captando clientes nessa área? Milena, como é que faz? Milena, eu não consigo captar clientes. Milena, cara, todo dia essa mesma pergunta. Falei, não, eu tenho que dar a aula da minha vida sobre esse tema. Tem que ser a aula. E essa vai ser a aula. Então, para a gente começar, o que é que eu quero que você faça? Olhe agora nos meus olhos. Quero que você vá nesse aviãozinho e você mande para mais 3 amigos seus que você também quer que aprendam como é que eles vão fazer para estar captando esses clientes. Esse é o momento, porque quem perder um pouquinho dessa aula vai perder muito. Mas é muito, muito mesmo. E aí, como eu fiquei muito inquieta, né? Como é que eu vou captar clientes, Milena? Como é que eu vou captar clientes? Cara, eu disse, primeira coisa que você tem que se perguntar, por que é que você fica o tempo inteiro fazendo esse questionamento? Você já parou para fazer essa análise? Porque a nossa aula vai partir daí. Por que é que o tempo todo você fica se perguntando como é que faz para captar clientes, que você não consegue captar clientes? E aí talvez você não tenha feito essa reflexão, mas eu fiz. Eu fiz essa reflexão e eu desconfio que isso acontece com você por 3 motivos. E aí, à medida que eu for falando os motivos aqui, preste atenção, você vai colocar nos comentários o número 1, o número 2 ou o número 3. Se você se identifica com o motivo número 1, você coloca 1 nos comentários. Se você se identifica com o motivo número 2, você coloca o número 2 nos comentários. Se você se identifica com o motivo número 3, você vai colocar o número 3. Ah, Milena, eu me identifico com outro motivo. Você vai escrever nos comentários também, tá? Essa não vai ser uma aula, vai ser uma verdadeira mentoria. E aí eu já vou pegar aqui os meus pilotos para a gente começar a fazer essa reflexão. Eu fiz, mas você vai fazer junto comigo. E caso tenha algum motivo que eu não especifiquei aqui, você vai me dizer qual é, lá nos comentários, tá bom? Então, o primeiro motivo que eu desconfio que você não consegue estar captando clientes é porque te falta um método. Como assim, Milena? Falta um método? Porque olha só, a partir do momento que você tem uma percepção do que é que você trabalha, você deveria ter uma percepção de como é que você faz para conseguir captar esses clientes. Então, muita gente fica sem saber se é melhor fazer um Instagram profissional,
se é melhor investir em cartão de visita, se é melhor fazer panfleto, se é melhor procurar um emprego, se é melhor simplesmente esperar a oportunidade de bater na porta e fazer só cursos e mais cursos e mais cursos. Cada uma dessas opções é um método. São os métodos certos? Talvez você descubra que não. Vamos conversar sobre isso, eu vou detalhar sobre isso. Mas concorda que essa pergunta do como captar clientes pode surgir na sua mente porque você não tem um método muito bem definido e claro de como é que você pode fazer isso? Isso faz sentido para você? Porque se você está se identificando com esse motivo, o que é que você vai fazer agora? Você vai escrever o número 1 nos comentários e vai enviar. Número 1 nos comentários e vai enviar. Só que também refletindo, eu pensei assim, caramba, possa ser que seja por um outro motivo também. Que essas pessoas que vocês não estão conseguindo captar esses clientes ou não estão conseguindo visualizar como é que deve ser feito isso. E que segundo motivo é esse, Milena? É você não dominar o assunto. É você simplesmente se sentir inseguro com aquilo que você se propõe a fazer. Quantas vezes a insegurança não já bateu na sua porta? Eita, a Milena tocou agora bem na minha ferida. Você se sente assim, que você não sabe o suficiente, que você não domina o suficiente o conteúdo, que você não sabe fazer ao certo o projeto, ou não sabe ao certo como acontece uma renovação de um ABCB e por isso você não vou por isso aqui, não vou atrás desse cliente não, porque eu não domino isso aqui. Quando a gente não domina o que se propõe a fazer, é normal, ou melhor, é o mais normal que pode acontecer, é você não saber como captar esse cliente. E aí, você até agora tem se identificado com a situação número 1, de não conseguir captar clientes porque te falta um método para desenvolver isso, ou porque você não sabe ao certo como prestar esse serviço. Se você se identifica com a situação número 1, você vai colocar o número 1 nos comentários. Se você se identifica com essa segunda situação, você vai colocar o número 2 nos comentários. Cadê? Cadê? Ó, cadê que vocês estão colocando aí? Bora colocar. Só que tem uma terceira situação. Você não está aqui para você estar assistindo. Eu não quero que você esteja nessa aula simplesmente sendo aluno e assistindo expert. Cara, você tem que querer mais. Você tem que estar aqui com o intuito de usufruir desse conteúdo. Enquanto você tiver com essa mentalidade de não estar colocando aí, de não estar participando, você não vai ter resultado. Porque você não está nem tendo o mínimo de esforço que é tocar num teclado e enviar. Como é que você quer captar cliente? Sem nem compartilhar o que você está passando. Quanto mais você compartilha, mais eu entendo sobre você. Aquela história, né? Tem poder quem age, quem não age. Só que tem uma terceira situação que te impede de dar esse passo adiante, de conseguir ir para o campo de batalha e captar os clientes, que é qual? Você tem medo. Será que é um pouco de medo que tem te afrontado aí, cara? E se eu não souber responder uma pergunta? E se eu não souber fazer esse projeto direito? E se eu não der conta? E se eu não souber cobrar? E se eu não conseguir? E se for muito difícil? E se o bombeiro não aprovar o meu projeto? Será que é o medo que tem te paralisado? Porque sim, o medo ele paralisa. E aí, diante dessas minhas reflexões para preparar essa aula, que eu digo que não é nem aula, é uma mentoria, eu cheguei nesses 3 principais fatores que ficam perturbando a sua cabeça e te impedindo de ir para esse campo de batalha. Te falta um método, você não domina o assunto e você tem medo.
E por que que eu estou compartilhando isso aqui no início dessa aula? Porque eu poderia simplesmente chegar aqui e te dizer, ó, você vai captar clientes dessa maneira, daí você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas se você não consegue compreender o que é que tem te paralisado, o que é que tem feito você se perguntar tantas vezes por que é que você não consegue captar clientes? Sabe do que é que ia adiantar? Eu dizer como é que você ia fazer? Não ia adiantar de nada. Porque você não ia ter essa clareza. Você não ia ter essa clareza. E aí você ia continuar no ciclo da frustração. Então, olha só, eu já estou vendo aqui que a Jéssica está dizendo que se identificou com as 3 situações. Que ela tanto falta o método, quanto não domina o que se propõe a fazer, quanto também tem medo. Agora eu te pergunto, Jéssica, iria adiantar se eu simplesmente trouxesse aqui um passo a passo de captação de clientes, se eu não te desse o direcionamento de como você vai resolver essas questões? Não ia adiantar. E é isso que a gente vai fazer nessa aula de hoje. É muito além de um passo a passo. Tipo, muito, muito além mesmo. A Jordana está dizendo aqui que se identificou com a situação 2 e a 3, o Kleber com a situação 3, o Halber, eu acho, situação 1 e 2. Então, nesse momento, a Jéssica dizendo que são todos. Então, vai colocando aí com o que é que você está se identificando. Porque a partir de agora que você já tem essa clareza e você já tem esse entendimento do que é que tem te paralisado, eu consigo começar a desenvolver um raciocínio com você. Porque, bom, já sabemos o que é que tem te paralisado, mas de fato, o que é que você precisa fazer para estar captando esses clientes? O que é que você precisa fazer? O que é, de fato, captar um cliente? Sim, porque essa é uma questão que se a galera conseguisse ter a compreensão realmente do que é captar um cliente, não tinha tantas dúvidas de como fazer isso. Então, a partir de agora, eu vou te explicar o que é, de fato, você conseguir captar um cliente. A gente sempre parte do princípio que, para você captar um cliente, você precisa ter um produto ou um serviço. Você que está aqui comigo hoje, que falou que te falta um método, que não domina o que se propõe a fazer e que tem medo. Você já tem muito claro na sua mente qual é o produto ou qual é o serviço que você pode estar oferecendo para o seu cliente? Quais são os serviços dentro da área dos projetos de prevenção contra incêndio que a gente pode estar oferecendo para esse cliente? Porque quando você sabe qual é o serviço e quando você sabe qual é o produto, concorda que você consegue visualizar, você consegue personificar quem é o seu cliente? Vamos de um exemplo para isso. Dentro da área dos projetos de prevenção contra incêndio, nós temos 4 serviços. Esse é o momento de você anotar. Nós temos 4 serviços principais. O primeiro serviço são os projetos simplificados. São esses projetos simplificados? São as licenças do Corpo de Bombeiros para as edificações, todas as edificações, exceto as residências unifamiliares, que possuem até 750 metros quadrados ou 900 metros quadrados. Então, olha só, quando você sabe que esse é um serviço, e pela descrição que eu passei aqui, você concorda que você já consegue visualizar quem pode ser os seus possíveis clientes? São os empreendimentos comerciais que têm até essa metragem quadrada. Então, vai anotando aí. Quando você sabe também qual é o seu produto e serviço, você tem que desenvolver uma mentalidade baseada em 3 perguntinhas. 3 perguntinhas. Eu dei o exemplo aqui dos projetos simplificados, mas você também tem os projetos completos, que são AVCB, ou seja, para todas as edificações que possuem mais que 750 metros quadrados ou 900 metros quadrados, que vão precisar dos projetos.
Você tem também os eventos, ou seja, todos os eventos vão precisar passar pela aprovação do Corpo de Bombeiros. E você tem também a renovação dessas licenças. Ou seja, sempre que tiver um evento, mesmo que seja o mesmo evento, mas seja uma nova edição, vai precisar passar da licença. A cada ano, a cada 2 anos ou a cada 3 anos, tanto os projetos completos quanto os projetos simplificados vão precisar passar por uma renovação. Então, você já começa a visualizar quem pode ser os seus possíveis clientes. E a mentalidade, nesse momento, que você já passa a conhecer quem são essas pessoas, quem são esses possíveis clientes, a mentalidade é baseada em 3 perguntas que consistem em parte do meu método que eu vou compartilhar com você. Primeira pergunta, isso é para você anotar. Isso é para você anotar. Quem são esses clientes? Na sua cidade, quais são essas edificações? Cara, é a clínica, é o hospital, é o restaurante, é o barzinho, é a boate, é a escola, é o empreendimento comercial, é o supermercado, é o mercadinho, é o banco. Todas essas instituições, esses estabelecimentos são possíveis clientes. Então, você tem que anotar. É isso que vai te trazer clareza. Se você veio aqui esperando uma fórmula mágica, cara, pode fechar e ir embora, porque não tem fórmula mágica. Tem método, tem raciocínio, tem estratégia. É sobre isso que a gente vai falar aqui. Ou melhor, que a gente já está falando. Então, quem são? Agora, outra pergunta. Onde estão esses clientes? Aqui em quem são, eu dei um exemplo para edificações que já existem. Mas a gente também tem outra situação, que é quando ainda está na planta, aquele terreno lá, que começou a movimentação de obra, aquela edificação que começou uma reforma. Onde estão? Quem são os profissionais? Será que a pessoa que está executando, o engenheiro que está executando, o arquiteto que postou lá, que finalizou um projeto para edificação comercial, não pode ser também um possível cliente seu, um parceiro? Onde estão essas pessoas? Você que vai dar essas respostas. Minha função aqui é te provocar, é te mostrar o caminho, é compartilhar a parte do meu método. E lá no método EPCI, eu ensino para os meus alunos o método FBI, o método A Grande Família, o método dos projetos Gasparzinhos, tudo estruturado e organizado. Mas olha o direcionamento que você está tendo aqui também. Só que tem uma outra pergunta que você deve se fazer. Partindo de quê? Do princípio que você conhece qual é o seu produto e o seu serviço. Quem são esses possíveis clientes? Onde eles estão? E a terceira e mais importante pergunta. Sabe qual é? Por que deve ser você o profissional contratado? Por que deve ser você? Como é que você pode estar ajudando esse cliente a resolver o problema dele, a conseguir a aprovação no Corpo de Bombeiros? Porque a sua concorrência acha que é simplesmente fazer um projeto, dar entrada lá e tchau. E não é assim que você se torna a melhor opção. Não é assim que você vai conseguir captar o seu cliente faturando no mínimo R$2.000 em 8 horas. Não, não é assim. E é isso que eu vou te explicar ao longo dessa aula. Como é que você vai fazer? Mas por quê? Será que hoje você tem algum diferencial? Será que hoje você vende para o seu cliente somente um projeto? Ou você vende para ele a ideia de que ele não precisa se preocupar com nada, porque você vai resolver? Cara, porque só tem é profissional no mercado. Tudo bem que na área dos projetos de prevenção contra incêndio,
Existem poucos profissionais atuando. Só que quando você possui esse diferencial, você consegue fidelizar esse cliente. E aí você viu que hoje eu alterei a minha rota para atender uma cliente que a gente está fazendo a renovação do AVCB dela. Então, olha só, eu que fiz o projeto para aprovação no Corpo de Bombeiros. Eu que faço as renovações das licenças dela. Por quê? Porque eu não vendi para ela um projeto. Eu vendi para ela a ideia de que eu resolvo todos os problemas e que ela não tem que se preocupar com nada. É isso que eu quero ensinar para você aqui. Essa é a minha função. Essa é a minha função. Mas para conseguir isso, eu preciso te inquietar e te questionar. Até tomar o meu chazinho, porque hoje eu tô animada, viu? Isso é o quê? É método. Agora, eu preciso saber se tudo que a gente está conversando até agora está fazendo sentido para você. Se tudo isso que a gente está conversando agora está fazendo sentido. Porque se tiver fazendo sentido, você vai colocar o emoji do explodir a mente. Quem é que lembra aí qual é o emoji do explodiu a mente? Quem vai me ajudar, me assessorar, porque eu estou aqui com o computador aberto e não tem os emojizinhos aqui. Se está fazendo sentido, coloca o emoji do explodir a mente aí nos comentários agora. Que a gente vai continuar na ideia do que é e do como você vai captar esse cliente. Olha aí, o Guilherme já colocou o emoji do explodir a mente. Se está fazendo sentido, coloca o emoji do hashtag explodiu a mente, que essa é a minha missão aqui hoje com você. Só que aí a gente trabalhou o primeiro ponto, né? Que é te falta um método. E aqui eu te dei uma orientação de como se estrutura esse método. Quais são as perguntas que você deve se fazer para que você saiba como você vai agir. E aí, dentro do segundo aspecto, que eu pedi para você colocar lá no início, os comentários, se você se identificava com o fato de não dominar o assunto, de não saber fazer o projeto, de não ter clareza de quais serviços você pode estar prestando, eu trouxe aqui, ó. Como é que você vai fazer isso? Como é que se domina aquilo que você se propõe a fazer? Cara, quando eu comecei nessa área, eu nem sabia que eu podia atuar com os projetos de prevenção contra incêndio. Nem sabia que eu podia atuar com isso. Eu não dominava, mas eu precisei dominar. Agora, me desculpa a sinceridade, porque esse vai ser o momento do hashtag voadora da Milena. Eu vou precisar te fazer essa pergunta e talvez essa pergunta te doa um pouco, vai doer um pouco. Mas você vai sair daqui com a resposta para ela. Como é, preste atenção nisso que eu vou te perguntar. Como é que você quer captar clientes nessa área dos projetos de prevenção contra incêndio, que é um mercado que está super aquecido agora em 2023, por tudo isso que a gente vem passando, por toda a repercussão do caso da Boate Kiss, por todos os desastres que infelizmente têm acontecido no último mês. Como é que você quer captar esses clientes se você não domina o assunto? Se você não sabe como elaborar o projeto, se você não sabe como fazer a regularização de um evento, se você não sabe como fazer a renovação de um AVCB. Cara, faz sentido a sua primeira preocupação ser como captar clientes, ao invés de você dominar o assunto? Porque, sinceramente, para mim não faz o menor sentido. Mas eu recebo essa pergunta pelo menos umas 10 vezes por dia no direct. Então, disso você tem que tirar duas lições. A primeira lição é que esse é o pensamento da sua concorrência. É achar que primeiro ela tem que saber como captar clientes. Como é que eu vou captar clientes, menina? Como é que eu vou achar um produtor de eventos? Como é que eu vou conseguir? Ao invés de pensar que, cara, primeiro eu vou aprender como é que faz isso aqui. Porque eu aprendendo qual é o serviço que eu posso estar oferecendo para o meu cliente, eu vou conseguir enxergar onde é que esse cliente está, quem é esse cliente e por que eu tenho um diferencial. Então tá tudo errado, a sua concorrência não tem a menor noção do que está falando, do que está perguntando. Mas você que está aqui comigo, por mais que você
não tenha o entendimento ainda de como é que você vai dominar o assunto, porque aqui eu não consigo te explicar como você vai fazer um projeto, como você vai fazer uma renovação, como você vai fazer a regularização de um evento, mas aqui você vai ter o direcionamento. Então, olha como não faz sentido. Primeiro pensar em captação para depois pensar em como se capacitar. Primeiro você tem que se capacitar para somente depois você pensar na captação. Essa é a sua concorrência. É por isso que eu digo para você se destacar nesse mercado, você não precisa fazer muita coisa, não. Você precisa fazer somente o básico bem feito. Esse é o básico bem feito, expert. Só que, bom, como você vai dominar? Como, Milena? Como? Como você vai dominar o que você se propõe a fazer? Existem duas maneiras de você aprender a elaborar esses projetos, de você aprender a fazer as renovações, de você aprender a trabalhar com eventos. Existem dois caminhos. E aí o primeiro caminho é você tentar fazer tudo isso sozinho. Esse foi o caminho que eu percorri. Foi fácil? Não foi fácil. E eu sou bem sincera, cara, eu não escondo nada de vocês. Quando eu fechei o meu primeiro contrato nessa área, eu não tinha a menor noção que eu podia atuar com isso. Foi uma indicação. E eu dei um tiro no escuro e eu coloquei, de fato, o meu na reta. A cordinha aqui no pescoço. Eu tinha uma fatura no banco para pagar. E o dinheiro desse projeto daria para eu pagar a minha fatura. Eu não dominava, eu não sabia. Deu muito trabalho para eu aprender tudo só. Deu muito trabalho. É impossível aprender sozinha, Milena? Não. Se você tem foco e você tem tempo, você consegue aprender tudo sozinho. Por quê? Porque nessa área, ela é diferente de todas as outras, porque o próprio Corpo de Bombeiros, ele fornece todas as instruções. Tudo o que deve conter no projeto. Quais são os prazos, como é que acontece os dimensionamentos, como é a representação. Ele traz, inclusive, um exemplo já feito do projeto. Para você que nunca viu um projeto, e hoje eu coloquei na enquete, né? E aí vocês falaram que nunca tinha visto um projeto de prevenção contra incêndio, e eu soltei um Reels hoje explicando como é que acontece a elaboração desse tipo de projeto. Eu soltei um Reels, está lá no meu perfil. Depois da live você vai ver. Então dá para fazer tudo só. Só que qual é a questão? Você tende a parar no meio do caminho, porque são muitas informações para você associar. E, tipo, são umas 43 normas, onde você não tem um entendimento claro de quais são as que você precisa ver primeiro, qual é o método, né? Qual é o passo a passo. Então, se você tiver muito tempo para ler todas elas, estudar, você consegue. Só que nós costumamos ser pessoas muito imediatistas. E aí eu recebi no direct esses dias assim, Milena, como é que eu faço para ter resultado imediatamente nessa área? Cara, para você ter resultado imediato, você tem que ter um atalho, né? Você tem que ter um atalho. E que atalho é esse? É você ter acesso a alguém que já passou por todo o caminho que você quer percorrer. É por isso que existe os cursos práticos. Ah, Milena, mas essa galera tá na internet só para querer ganhar dinheiro. Agora, tipo, todo mundo quer ser vendedor de curso. Cara, eu tenho o meu próprio curso, né? O método é PCI. Nem que você quisesse entrar agora, você não ia conseguir, porque as vagas estão fechadas. A próxima turma vai abrir dia 20 de março. Mas as vagas estão fechadas. E olha a mentalidade que as pessoas têm. Agora todo mundo quer ganhar dinheiro vendendo curso. Quando, na verdade, o que eu mais queria quando eu estava começando era que tivesse alguém que estivesse vendendo um curso para me ensinar na prática, porque fazer tudo sozinho dá muito trabalho, leva muito tempo, e eu já estava quase surtando que eu tinha prazo para concluir e eu não sabia direito fazer. Então, ao invés de você pensar dessa maneira, pense, cara, quanto tempo que eu não vou economizar se eu tiver acesso a alguém que pegue na minha mão, alguém que me ensine, alguém que corrija, alguém que me dê uma mentoria, alguém que me diga exatamente o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer e quando eu tenho que fazer. Sempre vão existir pessoas com essas duas mentalidades.
eu espero que você seja a pessoa com a segunda mentalidade. Então, a maneira de você dominar o que você se propõe a fazer não vai ser, infelizmente, com uma fórmula mágica ou abrindo aqui, ó, e colocando o conteúdo. Não. Ou você vai aprender tudo sozinho, ou você vai recorrer à ajuda. E aí, lá no método EPCI, eu tenho o maior orgulho de falar sobre ele, porque é, sem dúvidas, o mais completo do mercado, porque eu ensino tanto a parte de projeto, simples, completo, quanto eu tenho uma formação toda voltada para eventos, de como acontece a regularização dos eventos no Corpo de Bombeiros e nos demais órgãos. Mas eu também tenho uma mentoria, que é a comunidade Engenharia de Negócios, e lá a gente tem os encontros ao vivo e eu detalho, cara, cada encontro é um tema. É captação de cliente, é como ganhar mais, é como lidar com dinheiro, é como cuidar da sua imagem, é como você negociar, é como você lidar com os tipos de clientes, porque eu mapeei quais são os tipos de clientes. Então, o quanto isso não acelera os resultados, o quanto isso não economiza tempo e te faz chegar mais rápido no 2 em 8, mas as vagas estão fechadas e só abrem dia 20 de março. Então, essa é a maneira para você que colocou lá no início da nossa aula, que te faltava esse conhecimento técnico, esse é o caminho que você vai percorrer para que você consiga captar clientes. Afinal de contas, não dá para você querer captar clientes se você não domina o que você propõe a fazer. E aí, no nosso item 3, teve uma galera que falou que tinha medo. A galera que tinha medo de não saber o que responder quando o cliente... Vocês estão conseguindo enxergar isso aqui? Eu espero que vocês estejam anotando. Aproveita e já faz o print aí, porque eu vou virar a página. Faz o print. Vocês vão fazer esse print e vão postar nos stories e vão me marcar, hein? Então, tem uma galera, teve alguns de vocês que falaram que tinha medo de não saber o que responder para o cliente. Tinha medo do cliente fazer uma pergunta e você não saber como responder. Como é que você quer captar o cliente sendo que você tem medo dele? Concorda que, mais uma vez, essa conta não fecha? Não fecha. E aí, deixa eu te dizer uma coisa. Inúmeras vezes os clientes já me fizeram perguntas que eu não tinha resposta. Às vezes até os meus próprios alunos já me fizeram perguntas que de imediato eu não tinha resposta. Qual é o problema nisso? Não tem problema nenhum. Sabe qual é a resposta que você sempre dá nesses casos? É a mesma que eu dou. É a mesma que eu ensino aos meus clientes, que eu ensino aos meus alunos, que é: eu vou precisar verificar isso aqui direitinho lá na norma, mas aí eu te dou um retorno sobre isso. Ponto. Somente isso. Isso serve para todos os casos. Todos os casos. E aí tem a galera que não sabe quanto cobrar. Cara, eu também não sabia quanto cobrar e por isso eu tinha medo de captar os clientes. Só que, mais uma vez, se você tem medo de cobrar, não tem como fechar a conta para você querer captar o cliente. Então, como é que você lida com isso? Primeiro é você sabendo que sim, mais cedo ou mais tarde você vai errar na precificação. Porque eu já errei muito, já paguei muito para trabalhar. Cara, mas agradeça você errar no começo, principalmente, porque você consegue consertar mais rápido. E aí, uma coisa eu já te adianto. Dentro dessa área, os projetos simplificados, que são aqueles projetos que são para edificações de até 750 metros quadrados ou 900 metros quadrados, eles custam, em média, R$2.000 no mínimo, e você consegue estar elaborando, quando você tem acesso a um passo a passo, em até 8 horas. Então, o quanto isso não vai te proporcionar em um mês? E olha que esse tipo de projeto aqui, do 2 em 8, não são os projetos que você vai precisar calcular hidrante, nem sprinkler, não. Nada disso. Você vai precisar somente das 4 medidas básicas de segurança. Então, isso já dá um norte para você sobre essa questão de quanto cobrar. E aí tem a galera que, mais uma vez, tem medo de captar esses clientes porque não sabe como fazer. Cara, e se você tá aqui e a sua grande questão, você vê, ó, que isso tem aparecido aqui, tem aparecido aqui, tem aparecido aqui, isso de não saber fazer. Você tem que aprender. Não tem como você querer captar cliente sem saber como fazer.
Então, eu digo sem medo de errar. Essa é a melhor área em 2023 para você atuar. Principalmente porque ela não demanda experiência. Então, você que está aqui que não tem experiência, essa é a melhor área e digo mais, o melhor momento para você estar atuando. Bom, mas agora que você já tem toda essa clareza do que é que tem te paralisado nessa questão da captação do cliente e como você vai resolver isso, concorda que agora a gente já pode começar a falar em, de fato, como é que você vai começar a captar esses clientes que vão te proporcionar faturar no mínimo R$ 2.000 em até 8 horas? Eu acho que chegou o momento. E aí, isso é tão interessante que antes de eu fiz tem umas folhinhas aqui, que antes de eu te explicar isso, eu preciso te dizer mais uma coisa. Quando se fala em captação de clientes, em querer uma oportunidade na engenharia, a gente tende a ficar retraído devido a tudo isso que a gente falou. E eu preciso ser mais uma vez sincera com você. Que você querer captar clientes, infelizmente ou felizmente, não vai ser dessa maneira. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ela não vai bater na sua porta. Esse cliente não vai bater na sua porta. E também não é simplesmente você achar, isso aqui que eu vou te falar agora vai te fazer economizar bastante dinheiro. Não vai ser simplesmente você achar que fazendo um curso que te ensine a fazer um projeto vai resolver o seu problema. Porque aqui a gente vai falar de método, a gente vai falar de prática, de conhecimento estratégico, de engenharia de negócios. Então, só para que a gente alinhe isso antes de eu te passar um passo a passo, eu preciso ser bem claro. Eu até literalmente desenhei aqui para você, ó. Então, não vai bater na sua porta se somente você tiver o conhecimento técnico. Por quê? Porque somente o conhecimento técnico não é o suficiente. Não é o suficiente. Só que antes de te passar o passo a passo, eu também preciso te dizer uma outra coisa. Tá aqui, ó. Não existe fórmula mágica para você captar os seus clientes. Existe o método. E o que eu vou compartilhar faz parte do meu método FBI, faz parte do meu método A Grande Família, faz parte do meu método dos projetos Gasparzinhos. Faz parte de tudo isso. Então, não espere fórmula mágica. E desconfie quando alguém chegar te apresentando uma fórmula mágica, porque isso não existe. Só que tem uma outra questão, ó. Os meus alunos, quando eles começaram a colocar o método, né, em prática, eles começaram a não ter que ir em busca desses clientes, ou seja, de sair correndo atrás desses clientes. Os clientes vão até você. Os clientes vão até os experts. E com o método que eu vou compartilhar a partir de agora, vai fazer muito sentido para você. Eu até tinha anotado aqui, ó. A galera que quer captar clientes, mas não se sente segura. A galera que quer captar clientes, mas não sabe captar clientes. A galera que acha que não tem demanda. Mais uma vez, com quais desses você se identifica? Porque se você não se sente seguro em elaborar o projeto, mesmo tendo curso, tem uma galera que não se sente seguro mesmo depois de fazer curso X ou Y, é justamente porque te falta isso que eu vou te apresentar a partir de agora. Te falta você ter a estratégia. Do mesmo jeito, eu não sei captar clientes, é porque te faltava o quê? Esse entendimento que a gente conversou aqui até agora. Da mesma maneira de que, não acha que tem demanda, não tem demanda, Milena. Cara, quantas vezes eu não já ouvi falar que não tem demanda, quando na verdade simplesmente a galera não conseguia enxergar as demandas. Olha o exercício que a gente fez aqui no início. Quem são? Onde estão?
E por que você? Eu quero que depois desse exercício que a gente fez, você coloque aí nos comentários e você vai ser 100% sincero comigo. Depois de tudo isso que a gente falou até agora, eu vou começar a te passar o passo a passo. Sabendo que é obrigatório, sabendo que as edificações comerciais precisam, sabendo de todos os desastres que têm acontecido nos últimos meses, sabendo de toda a repercussão desse caso da Boate Kiss. Você acredita que tem demanda ou que não tem demanda? Cara, se você acredita que tem demanda, coloca aí, tem demanda. Se você acredita que não tem demanda, você coloca aí, não tem demanda. Só para a gente nivelar aqui essa nossa conversa. Enquanto eu pego o meu passo a passo e tomo um chazinho. Porque existe uma maneira. Existe uma maneira de você conseguir. Olha aí, tem demanda, tem demanda, tem demanda. Existe uma maneira de você conseguir chegar até esses clientes. Que maneira é essa, Milena? Eu vou te explicar aqui uma das maneiras, tá? Agora que você já sabe quem são e onde estão. É você gerando valor para esses possíveis clientes. Como é que se gera valor? Olha só, a partir do momento que você sabe quais são os serviços que você pode prestar e que você sabe quem são esses clientes e que você entende o porquê você é a melhor opção para eles, concorda que você consegue explicar, você consegue passar para essa pessoa a necessidade do serviço? Eu vou te dar um exemplo que eu gosto bastante. Vocês viram que eu voltei a treinar, né? Nossa, eu tô feliz demais que eu voltei a treinar. E aí, lá na minha outra academia, tinha um dia... Eu tava treinando. E faltou energia. E aí, quando faltou energia, imagina que eu tava num salão de musculação, repleto de equipamento, repleto de máquina. E ficou tudo escuro, né? Fica tudo escuro. E as luminárias de emergência não estavam funcionando. Poxa, eu trabalho nessa área. Você trabalha nessa área. Você sabe que precisa funcionar as luminárias de emergência. Você viu lá no caso da Boate Kiss, que ficou tudo escuro em 30 segundos, quem assistiu a série, né? Ficou tudo escuro em 30 segundos, não tinha saída de emergência, os extintores não estavam lá no salão porque o proprietário achava que ficava feio esteticamente se eles ficassem à mostra. Então, quando você entra num local que você, atuando na área, percebe que está tudo errado, você consegue gerar valor para o cliente. O que foi que o dono lá da... Eu vou dar o exemplo da Boate Kiss. O que foi que o dono da Boate Kiss falou? Eu não sabia, eu não sou técnico, não foram fiscalizar lá, não liberaram. Eu não tinha obrigação de saber, eu não sou dessa área. Então, a partir do momento que você, sabendo como é que funciona a área, e você frequenta os locais que precisa passar por essa aprovação, você consegue gerar o valor ao você ter um olhar mais crítico, ao você ter um olhar mais atento de que, caramba, é obrigatório ter um quadrozinho ou esse certificado dos bombeiros está fixado em local visível nesse estabelecimento. A primeira coisa que eu procuro, se não tá, será que é porque não tem? Será que é porque não sabem? Se não tem extintor, se não tem luminária, se o extintor não está pressurizado, se não tem saída de emergência, não é um indício que aquilo ali precisa do seu serviço? E aí, como agir nesses casos? Como você gera valor para esse cliente? Não é simplesmente você chegar e dizer, ó, eu vi aqui que tá tudo errado. Tá tudo errado. E eu presto esse serviço. É tantos R$ 1.000 para eu regularizar isso aqui no corpo de bombeiros. Não, não é assim. É você chegar e falar, ó, fulano, tudo bom? Com o dono, perguntar se o dono tá, o gerente tá. Eu me chamo, deixa eu ver aqui o nome de alguém. Marcela, Tiago, Gileno, Poliana, Carla Expert, aluna lá do Método APC. É você chegar e você falar, ó, me chamo fulano de tal. Me chamo Maria, me chamo Milena, me chamo Carla.
E eu gostaria de te orientar sobre uma questão que eu vi aqui no seu estabelecimento. Eu trabalho na área dos projetos de prevenção contra incêndio e eu me deparei aqui com tal situação. Esses extintores, eles estão despressurizados. Caso aconteça um princípio de incêndio, ele não vai funcionar. Ou caramba, você não tem aqui as luminárias, ou não tem as placas de sinalização. Aconteceu um princípio de incêndio, as pessoas não vão saber como sair da sua loja, não vão saber. Isso é um risco. E me desculpa, mas eu vim aqui te falar porque, como profissional da área, eu me sinto no papel eticamente de te alertar, porque eu sei que você não tem obrigação de saber sobre isso. Então, olha a maneira que você vendeu o seu serviço, que você se apresentou, gerando valor para ele. E aí é o momento de você perguntar, sua licença, ela tá em dia? Você tem licença? Como é que tá essa questão? Cara, as pessoas ficam tão gratas quando você faz isso. Principalmente agora, depois de toda essa repercussão do caso da Boate Kiss. Principalmente agora. Então, olha a maneira que você consegue estar gerando valor para esse cliente. Outra maneira que você pode estar fazendo isso é você desenvolver parcerias. Como assim, Milena, parcerias? Lembra que eu comecei falando da galera que trabalha com execução, da galera que trabalha com os projetos comerciais? Essas pessoas, normalmente, elas não têm alguém que faça esses projetos. E aí o que eu mais recebo é, Milena, eu tenho tanta dor de cabeça porque eu até procuro alguém para fazer, mas eu não conheço. Ou então sumiram com o dinheiro. Isso são relatos que eu recebo, inclusive, dos meus alunos, que eles recebem dos parceiros deles, que eles recebem dos clientes deles. Então, quando você se conecta, inclusive com seus colegas de turma, que é bem provável que você não tenha estudado sobre isso na faculdade, e você passa a falar que a partir de agora você está atuando nessa área, é uma parceria, é uma oportunidade. Para mim, os dois devem ganhar. Então, eu, Milena, sempre dou uma parcela do valor que eu recebo para os meus parceiros. Então, olha tudo que a gente conversou agora. Quando a gente passa a entender o que é que tem te impedido de conseguir enxergar esses clientes, se é o método, se é te faltar um método como esse que eu compartilhei agora, de gerar valor para o cliente, de parcerias, se é o fato de você não dominar o assunto ou se você tem medo. Quando você tem toda essa compreensão de quais são os serviços que você pode prestar, de como você vai identificar esses clientes, de como você vai dominar aquilo que você se propõe a fazer, se você vai fazer isso sozinho e até que ponto você consegue aprender tudo sozinho e até que ponto é melhor você ir acompanhado. E quando você identifica quais são os medos que você tem, você consegue começar a pensar, ou pelo menos deveria, a como solucioná-los. Porque tem algo que eu sempre digo, cara, aqui nesse perfil, eu te ensino como você pode faturar no mínimo R$2.000 em até 8 horas com esses tipos de projeto. Só que aqui, veja bem, essa nossa aula foi um exemplo disso. A gente não perde um segundo focando no problema, que é difícil, que o mercado está saturado, que não tem solução. Todo o tempo, o que eu trabalho com vocês é em como resolver. Porque você pensar no problema e você pensar na solução, dá o mesmo trabalho. O tempo vai passar da mesma maneira. Então, a partir de hoje, eu não quero mais que você fique focando em eu não consigo captar clientes, eu não consigo captar clientes. Mas que depois de toda essa nossa conversa, que eu considero uma baita aula, uma mentoria, você passe a se questionar atrás das respostas dessas perguntas, que são a solução do seu problema. Então, eu quero que você me diga agora, ficou claro? Ficou claro qual é o caminho que você vai percorrer para estar captando esses clientes e começar a faturar no mínimo os seus 2.000 em até 8 horas? Porque se ficou claro, eu vou pedir para você colocar o emoji aqui, para eu ver nessa tela aqui do lado, do explodir a mente.
Coloca o emoji do explodir a mente, porque aí eu vou finalizar esse dia, que começou às 5 horas da manhã, extremamente feliz e satisfeita por ter feito a diferença na vida de alguém. E talvez seja na sua vida. Eu vou sentir que eu cumpri a minha missão. Se não ficou claro para você, o que é que você vai fazer? Você vai colocar a sua dúvida. E esse é o momento também de você tirar o print. Aqui, ó, e me repostar, me marcar lá nos stories que eu vou repostar vocês. Tá? E tira o print assim, ó. Não existe fórmula mágica, é método, galera. E aí, eu tenho um recado para vocês, tá? Próxima segunda-feira. Eita, tem uma galera que aí fez muito sentido. muitos emojis do explodiu a mente. A galera explodiu a mente hoje. Você vai tirar o print, vai postar lá nos stories, se fez sentido mesmo para você, colocar nosso emoji oficial e me marcar, que eu vou repostar vocês. Na próxima segunda-feira, a gente vai ter aula novamente aqui às 20 horas, vai ser nessa pegada agora. A partir de agora vai ser hashtag explodiu a mente, insano, porque eu tô inquieta e eu tenho realmente a missão de conseguir te ajudando a faturar no mínimo os 2.000 em 8 horas. Então, tirou o print? Dito tudo isso, bom, parece que não chegou dúvida, né? Eu fiz esse merchan todinho para vocês mandarem dúvidas. Parece que não surgiram dúvidas. Espero que vocês tenham anotado. A galera que anotou também, manda para mim lá no direct, posta nos seus stories, porque as pessoas precisam saber que você está se capacitando. As pessoas precisam saber que você está correndo atrás, que você está estudando para melhor atender, para você se tornar cada vez mais expert, para você se tornar cada vez um profissional melhor. Então, próxima segunda-feira temos um encontro marcado aqui com mais uma aula, hashtag mão na massa, explodiu a mente. Dito tudo isso, tchauzinho e até segunda.